Costuras de ontem em como fazer a modelagem e a costura de uma anágua ou saia básica do século XVIII. Eu estou fazendo essa saia e essa anágua aqui do século XVIII, que tá o passo a passo nesse livro aqui, ó, da Duquesa Americana. Ele é bem fácil de achar. Observem também que uma coisa que a gente deve considerar é que tanto a saia e a anágua, elas têm comprimentos diferentes. A saia vai até o tornozelo e a anágua, ela é um pouco acima do tornozelo. Mas o modo de fazer, cortar, é igual. É só essa diferença entre elas. E nesse livro tem a saia, um pouco da explicação sobre ela. E também o método de fazer. Então, para fazer, você vai separar 2 retângulos de tecido, largura total dos tecidos atuais, que geralmente é 1,40 m, e o comprimento desejado, considerando ser uma anágua ou uma saia principal, ou até mesmo uma saia moderna. Dá para fazer uma saia bem legal com essa técnica. Vocês vão deixar aberturas nas laterais de 25,5 cm, porque aqui a gente acessa o bolso, a saia também é amarrada na frente e atrás, então isso aqui vai dar mobilidade a essa amarração. E aqui você costura ou a mão ou a máquina e não precisa fazer o acabamento da orelha. Então deixa a orelha, não precisa passar overlock, nem virar barra, nem nada. Eu costurei a minha misturando técnicas à mão e a máquina. Aqui eu costurei a máquina, na bainha a primeira dobra eu fiz a máquina e depois a segunda eu fiz a mão. Aqui na cintura também eu fiz o pregueado, passei uma costura à máquina para prender e depois eu costurei a tira do cos à mão. A gente marca o centro da frente para começar a pregar, né? Depois de costurar as laterais, marca o centro da frente, tanto na frente quanto nas costas. Mede a cintura aqui, para você saber qual é o tamanho que você tem que deixar a parte de cima. Então, pega a cintura e divide por 4. Esse quarto vai ser o equivalente em cada lado. Dois lados para frente e 2 para as costas. No centro-frente, a gente deixa uma prega maior aqui. Aqui no livro, ó, tá vendo? Aqui no centro-frente, a prega é maior, pra sentar bem. Aqui dá pra ver até melhor. E depois você faz os pregueadinhos laterais. Por que a saia e a anágua estão um pouco diferentes? No livro, essa parte aqui é um tecido acolchoado. Aqui já é um tecido mais gelinho, algodão. A prega daqui tem mais ou menos uns 10, 15 centímetros, aí vai do seu gosto. E as preguinhas aqui da lateral. Essa parte aqui, você vai fazer e desmanchar até você achar a quantidade de pregas que precisa para poder encaixar no seu 1/4 de cintura. Então, por fora, elas têm que ter aquela aparência mais harmônica. Então, parece que elas são todas do mesmo tamanho ou tamanhos parecidos. Mas, na verdade, não. Por dentro, algumas são maiores, algumas são menores, elas vão encavalando uma em cima da outra. Essa parte, quando eu fiz a primeira vez, eu me frustrei um pouco, porque entrou em conflito o meu jeito moderno de fazer, porque quando a gente faz com a técnica moderna, você tem sua cintura, você tem um cálculo de precisão que você faz para poder encaixar e acabou. Aqui não, você vai preguiando até acertar o que você precisa. Depois que você faz um lado, você vai fazendo o outro, tem que observar esse lado para que os dois da frente e os dois das costas fiquem iguais. Então, as minhas, então, algumas têm 3 ao 2, hoje eu já faço um pouco melhor, mas também existem outras técnicas que você utiliza quando tem uma quantidade bem maior que essa de tecido, mas como eu estou começando, eu comecei com o básico mesmo. Então, relembrando, prega maior aqui, preguinhas nas laterais, e você vai fazer até chegar à medida que você precisa. Se você tiver uma largura de cintura maior, aí você pode colocar mais uma parte de tecido e preguear de acordo com o que você precisa. Aqui já tenho os 2 retângulos preparados para a anágua. Vou usar a largura total do tecido com o comprimento adequado para meu tamanho. Já fiz a bainha, fiz o acabamento da abertura à mão com ponto corrido. Costura da lateral fiz a máquina e não preciso fazer acabamento nessas margens da orelha. Pregueado, começo marcando o meio para fazer a prega maior que fica no centro e que pode ter de 7 a 15 centímetros para cada lado, dependendo do que ficará bom para você. Mas lembre-se, como a prega é dobrada,
Se eu quero que no final ela fique, por exemplo, com 10 centímetros, tenho que usar 20. E aí, ao dobrar, ela ficará com os 10 centímetros que quero. Depois dessa parte estabelecida, começamos a fazer as pregas menores. E esta parte do pregueado, como no passado, não é exata, é tentativa e erro. Você vai medindo, fazendo e desfazendo até caber no tamanho de cintura desejado. Lembrando, 1/4 de cintura para cada lado, a partir do centro. Devido à largura, as pregas menores podem acabar se sobrepondo em alguns pontos ou em muitos pontos. Mas por fora, elas devem ter uma aparência o mais harmônica possível. E tudo que você fizer de um lado, deve fazer do outro, seja na frente, seja nas costas, porque ambos são iguais. Observe que a fita métrica é minha melhor amiga, então eu vou fazendo e medindo sempre para saber se eu estou próximo ou longe daquilo que eu preciso. Depois de o pregueado ficar no tamanho desejado de cintura, faça uma costura prendendo tudo, e que pode ser à mão, com ponto atrás, ou à máquina. E assim poder costurar a tira de amarração, que aqui vou usar a fita sarjada de algodão, que tem uns 2 centímetros de largura mais ou menos. A fita deve ser longa o suficiente para dar a volta na cintura e amarrar com um laço com folga. Depois de alfinetar, costurei a fita à mão com ponto espiral. Aqui eu mostro como fiz a anágua, mas esse é o mesmo método, como disse anteriormente, que usei para fazer a saia. E o que difere é somente o comprimento. Fiz uma anágua branca, mas ela poderia ser colorida também. E fica assim depois de prontas. As pregas maiores no centro e as aberturas laterais com acabamento à mão. Podemos fazer as pregas menores de tamanhos variados, como pode ser visto aí tanto na anágua quanto na saia. Mas quanto mais pregueado, mais volume e também mais trabalho você terá para fazer o encaixe. Ambas as aberturas têm o mesmo comprimento, de 25 centímetros e meio. A tira da saia, diferentemente da anágua, eu fiz com o próprio tecido da saia. E as pregas podem ficar com aparências mais estreitas por fora, mas elas ficam mais largas por dentro, ó, como você pode observar. A bainha de ambas fiz a primeira costura à máquina e finalizei à mão também, tentando ficar o mais discreto possível. Menos um trabalho que a gente tem também, né? Não fiz acabamento na orelha, como já disse anteriormente, porque elas são o próprio acabamento da margem. Próxima.